Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento às leis básicas do circuito elétrico. Espero que você tenha um bom aproveitamento, ok? Então vamos lá, vamos começar. Transformações Y delta estrela triângulo. Como já adiantado em aulas anteriores, a gente já informou que existem certos circuitos elétricos que são mais complexos do que outros, tá? Ou seja, para você resolver, né, os circuitos com a intenção de encontrar aquelas informações necessárias de potência, de tensão, corrente, por exemplo, vai envolver um pouquinho mais de trabalho, tá? E para isso existem, digamos assim, artifícios, né, que facilitam, né, o cálculo dessas informações. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar especificamente sobre esses artifícios aí, tá? Que no caso, uma delas seria você usar essa transformação chamada Y delta ou estrela triângulo, ok? Então vamos lá. Muitas vezes surgem situações na análise de circuitos em que os resistores não estão nem em paralelo nem em série, né? Como eu citei agora, tá? Ou seja, quando você tem a condição de resolver observando só os resistores em série em paralelo, você aplica ali o que já aprendemos aqui em aulas anteriores, e aí o resultado sai de imediato. Mas em outras situações, né, isso não acontece. Considerando, por exemplo, o circuito em ponte da figura a seguir, vamos lá. Temos aqui o circuito em ponte. O que podemos citar sobre isso? Muitos circuitos do tipo mostrado, né, como esse, por exemplo, nessa figura, podem ser simplificados usando-se redes equivalentes de 3 terminais. É o que a gente vai tratar hoje aqui. Rede Y ou T e a rede delta ou π, ilustradas nas próximas figuras, resolvem esse tipo de situação, tá bom? Então, rede Y, ou também chamada de T, né, uma coisa ou outra, a delta ou π, né, também tem esse nome delta ou π. Continuando, essas redes ocorrem por si só ou como parte de uma rede maior, ou seja, elas aparecem diretamente, né, em um circuito bem específico ou num circuito mais amplo, que você, no meio daquele circuito, você tem condições de visualizar essa situação e fazer a transformação que vai fazer com que aquele circuito simplifique bastante, tá bom? Então, seguindo, nosso principal interesse aqui é como identificá-las, né, naquela situação mais complexa, quando forem parte de uma rede e como aplicar a transformação Y delta ou estrela triângulo na análise da rede. Então, temos aqui, né, as possibilidades. Temos aqui no primeiro a rede Y, né, no caso aí os 3 resistores, R1, R2 e R3. No caso aqui a rede chamada T, né, YT, que aparece dessa forma, né? Y vai aparecer assim, né? T dessa forma que, na verdade, né, eles vão funcionar da mesma forma, ou seja, o raciocínio é o mesmo, só a aparência, né? Por isso que chama-se YT, tanto faz, tá? Então, como da mesma forma a rede delta, né? Aparece aqui, né? O RA, RB, RC, né? Os resistores, no formato delta. Ou eles aparecem também como se fosse, digamos assim, assemelhando, né, o π, que na verdade é o mesmo aqui do delta. Basta observar que embaixo, né, nesse nó, né, que está em curto aqui, ele é o mesmo, só que ele está com aspecto do π, mas é o delta. Em termos matemáticos, como a gente vai ver, é a mesma coisa. Então, temos essas situações aí. Conversão delta Y, triângulo, estrela. Então, vejamos. Está aqui, né? As duas, a conversão que tem que ser ou estrela delta ou delta estrela. Vamos lá.
Suponha que seja mais conveniente trabalhar com uma rede Y em um ponto em que o circuito contém uma configuração delta. Então, você analisando ali o circuito, né, que se apresenta na sua frente, você, né, tendo o conhecimento dessa conversão, vê a complexidade ali do jeito que está como delta e avalia, né, se eu transformasse essa parte desse circuito de delta para Y, como ficaria? Você simula e você vê se vai facilitar seus cálculos, como normalmente isso vem acontecer. Sobrepomos uma rede Y, a rede delta existente, e encontramos as resistências equivalentes na rede Y, que, né, no final das contas, vai ter o mesmo resultado como se fosse com a rede delta original. Tá? Você sobrepõe substituindo. Ok? Seguindo. Para os terminais 1 e 2 das figuras ao lado, temos aqui terminais 1 e 2. Ó, 1, 2, 1, 2. Tá? R12 vai ser igual a R1 mais R3. Tá? A resistência vista aqui desse terminal 1, 2 é R1 mais R3, uma vez que o 3 aqui está, né, o resistor R2 é um circuito que está desconectado, né, não tem corrente fluindo nele, né? Ou seja, aqui só tem o R1 e o R3, que estaria em série. Tá? E também temos aqui o R12 delta, né? O R12 delta já é diferente. O que temos aqui no R12 delta? Temos o RB, visto aqui do R2, temos RB em paralelo com RA mais RC. Tá? RA mais RC está em série, ou seja, visualizando aqui do terminal 1, 2, RB em paralelo com RA mais RC. Beleza? Então, seguindo. Fazendo R12Y igual a R12 delta, obtemos, né, que é o nosso objetivo. R12, vimos aqui, R1 mais R3, que é igual a R12 delta, que é o paralelo de RB com RA mais RC. Então, como vimos, né, quando estudamos resistores em paralelo, no caso, dois resistores em paralelo, a gente viu que é o produto sobre a soma. Né? Então, RB que multiplica RA mais RC, aqui, sobre a soma. RB mais RA mais RC, ou, na forma direta, RA mais RB mais RC, que eu vou chamar aqui da primeira equação, chamar de 1. Continuando. De forma similar, olhando aqui do terminal R13, tá? Eu tenho que R13 é R1 mais R2, já que R3 estaria solto, né, não tendo, né, digamos assim, correntes, né, passando por ele. Então, para o Y tem que R13, R1 mais R2. E para o delta, né, aqui no terminal 1,3, eu tenho que RC vai estar em paralelo com RB mais RA, tá bom? Visto aqui do terminal 1,3. RC em paralelo com RA mais RB. Ou seja, produto sobre a soma. RC, que multiplica RA mais RB, sobre RA mais RB mais RC. Isso é igual a R1 mais R2, que é visto aqui do terminal 1,3, que eu vou chamar a equação 2. Então, também da mesma forma, olhando aqui pelo terminal 3,4, né? No Y eu vou ter 3,4, vai ser R2 mais R3, que vai ser igual, olhando aqui no delta, o R3 e R4, vai ser o RA em paralelo com RB mais RC, que é o produto RA vezes RB mais RC, sobre RA mais RB mais RC. Eu tenho aqui a equação que eu vou chamar de 3. Tá? Tudo aqui a gente está caminhando para encontrar a relação, né, correlação entre o Y e o delta. Tá? Só para, digamos assim, mostrar o desenvolvimento. Tá? Mostrar o desenvolvimento.
Então, vejamos, continuando aqui. Subtraindo 3 de 1, né, a gente vai encontrar R1 menos R2, que é igual a RC, que multiplica RB menos RA sobre RA mais RB mais RC. Aí eu tenho aqui, que eu vou chamar de equação 4. Agora, somando esse 4 com 2, eu vou encontrar a equação número 5, que me dá, né, o primeiro valor, né, dessa conversão delta para y, que é o R1, tá? Através dos valores da rede delta. Ou seja, o meu R1 na y, que corresponde aqui a esse elemento aqui, ó, da rede y, vai ser o RB vezes RC sobre RA mais RB mais RC, tá? Que me dá aqui a equação 5. Continuando. Subtraindo 4 de 2, aí eu vou encontrar o meu R2, que é RC vezes RA sobre RA mais RB mais RC, que me dá a equação C. Observe que no denominador sempre eu estou tendo RA mais RB mais RC. Isso é uma forma mais simples da gente memorizar os valores, né, da conversão delta para Y. Eu vou mais à frente mostrar uma situação que vai simplificar de maneira essa memorização. Então, agora, outro termo. Subtraindo 5 de 1. Subtraindo 5 de 1, eu encontro o R3, que vai ser o produto RA vezes RB, sobre, novamente, no denominador, olha aí, ó, RA mais RB mais RC, que me dá a equação número 7. Tá? Então, eu tenho, através dessas equações, né, 5, 6 e 7, os valores de R1, R2 e R3, que me dão, né, os elementos, aqui os resistores da rede Y, né, convertidos da rede delta. Tá? Então, não é necessário memorizar essas equações, como eu acabei de dizer. Tá? Para transformar uma rede delta em uma rede Y, criamos um nó N extra, conforme exposto na figura a seguir, e seguimos a regra da conversão. Então, vejamos agora, né, a forma mais simples para você fazer essa conversão. Ou seja, está aqui, ó, a superposição das redes Y e delta como uma ferramenta na transformação de uma em outra. Então, com essa situação aqui, a gente resolve tudo, tá? Ou seja, eu tenho aqui no meio, ó, o meu Y, né, R1, R2, R3, e aqui fora o meu delta, RA, RB, RC, nas posições como a gente mostrou. Então, você seguindo esse posicionamento, você vai ter condições de resolver e convergir, né, digamos, encontrar os elementos, né, de cada um. Se for converter de delta para Y, você vai ter aqui que encontrar R1, R2, R3. E aí a gente vai ter essa dica aqui, ó, em amarelo. Cada resistor na rede Y é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes delta, dividido pela soma das três resistores delta. Ou seja, quem é R1, por aqui você vê, o produto dos dois ramos adjacentes vai ser RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC, no denominador. Quem é R2 é o produto RA vezes RC, sobre RA mais RB mais RC. Quem é R3 vai ser o produto RA vezes RB, sobre RA mais RB mais RC. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhar. Para obter agora a conversão de Y para delta. Tá? Vimos a delta para Y, agora vamos ver a Y para delta, que agora, né, pela própria figura que a gente viu anteriormente, também vai ficar fácil. Para obter as fórmulas de conversão para transformar uma rede Y em uma rede delta equivalente, observamos das equações anteriores que R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, né, vai me dar essa expressão aqui em cima, RA vezes RB vezes RC, se você fizer aquele produto, né, isso aqui é apenas para mostrar a vocês como encontramos, né, a expressão. Tá? Mas, digamos assim, aprendido isso, a gente vai aplicar
os valores. Então, deu, fazendo essa rotina aqui, RA, RB, RC, que multiplica RA mais RB mais RC sobre RA mais RB mais RC ao quadrado. Aqui eu posso cortar, né, RA mais RB mais RC com esse quadrado, ficando somente o produto RA vezes RB vezes RC sobre RA mais RB mais RC, que eu vou chamar de equação número 8. Dividir a equação 8 pelas equações anteriores nos leva às seguintes equações. Então, me leva às equações que eu quero, né, para fazer a conversão de y para delta. Ou seja, de y para delta eu tenho R1, R2, R3 e preciso encontrar RA, RB, RC nessa minha situação. Então, RA vai ser o produto R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, dividido por R1. O RB vai ser R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, dividido por R2. Opa, eu já vejo aqui uma rotina. No numerador agora, eu tenho os produtos R1 vezes R2, R2 vezes R3 e R3 vezes R1. Olha aqui. E embaixo, ó, somente um de cada vez. O RA vai ficar no denominador R1. No RB, no denominador R2. E no RC, no numerador a mesmo e no denominador o R3, lógico, né? Então tá aqui, RC, R1, R2, mais R2, R3, mais R3, R1 sobre R3. Beleza? Então, novamente aí a nossa figura, né, famosa. Como podemos fazer também de forma mais objetiva, olhando aqui essa superposição. Essa é uma figura que precisa ser realmente memorizada. Memorizando essa, você resolve tudo. Então, cada resistor na rede delta, RA, RB, RC que eu quero encontrar, é a soma de todos os produtos possíveis de Y resistores extraídos 2 a 2, tá? No numerador, como a gente viu, R1 vezes R2, R2, R3 e R1, R3, pelo resistor Y oposto. Olha aqui, ó, forma mais tranquila. Então, quem é RA é aquele produto R1, R2, mais R2, R3, mais R1, R3, pelo o resistor Y oposto. Qual é o resistor Y oposto a RA? Ó, R1 dividido por R1. No caso, o RB, no numerador, é aquele produto R1, R2, mais R2, R3, mais R1, R3, dividido pelo oposto Y, aqui, R2. E, finalmente, o RC vai ser igual, no numerador, R1, R2, mais R2, R3, mais R1, R3, dividido pelo Y oposto. Quem é o Y oposto? R3. Aí fica fácil, né? Então, mostramos aqui a forma objetiva, né, desenvolvida, né, com detalhe, e a forma resumida para você encontrar os resistores tanto da rede Y como da rede delta. Beleza? Continuando. As redes Y e delta são ditas equilibradas quando R1 for igual a R2, que for igual a R3, que eu chamo de RY. Quando a rede Y tiver os 3 resistores com o mesmo valor, né, que a gente vai chamar de RY, é considerada equilibrada. Ou, no caso da delta, o RA igual a RB, que é igual a RC, que é igual, vamos chamar de R delta. Nessas condições, a gente pode traçar uma relação entre elas, que vai ser, o meu RY vai ser o R delta dividido por 3, somente. Ou, meu R delta vai ser 3 vezes RY. Tá? Isso somente para os casos onde R1 igual a R2, R3 ou RA igual a RB igual a RC. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente se familiarizar melhor com essa situação, tá bom? Vamos fazer a aplicação. Converta a rede delta da figura abaixo em uma rede Y equivalente. Então, está aqui a rede delta, né, com RA, RB, RC. A gente normalmente não vai aparecer esses RA. Às vezes vai aparecer no circuito somente os resistores. Logicamente que aí você, né,
posiciona, né, aquele circuito original para facilitar o entendimento, né, já que é a expressão geral que a gente viu, RA, RB, RC, enquanto o Y, R1, R2 e R3. Então, aplicando aqui as expressões gerais, né, quem é o R1? RB, RC, né, que a gente tem que saber, né, o posicionamento, tá? RB, RC, sobre RA mais RB mais RC. Ou seja, 10 vezes 25, né? 10 vezes 25. Lembrando, R1 então, estaria aqui, né? R2 e o R3 no C. Tá? RB, RC, que vão ser, lembra que a gente falou que são os adjacentes, produtos resistores adjacentes, ó. O R1 estaria aqui, né? Seria RB vezes RC, sobre a soma dos três, RA mais RB mais RC. Então, 10 vezes 25, né? 10 vezes 25 sobre 15 mais 10 mais 25. Está aqui. 250, 10 vezes 25 sobre 50, que dá 5 ohms. O R2 estaria aqui, né? Nesse nó B, vamos dizer assim, naquele circuito de simplificado, que vai me dar, quem está no, então, os adjacentes a B, 15 vezes 25, RC vezes RA, né? RC vezes RA sobre RA mais RB mais RC. 25 vezes 15, né? Tá aqui, produto, sobre 15 mais 10 mais 25, que é 50, ou seja, 25 vezes 15, 375 sobre 50, que dá 7,5. Finalmente, o R3, que ficaria aqui embaixo, é isso? O adjacente vai ser RA vezes RB, 15 vezes 10, sobre 15 mais 10 mais 25, como a gente vai mostrar agora. Então, RA vezes RB, como eu falei, sobre RA mais RB mais RC, que é igual a 15 vezes 10, né? Ó, sobre 15 mais 10 mais 25. 15 vezes 10, 150, dividido por 150, que dá 3 ohms. Legal? A rede Y equivalente é mostrada na figura a seguir. Então, aí, com isso, a gente chega à rede Y equivalente como pedido. Então, está aqui no nó A o R1, tá? Que vale 5 ohms, como encontramos. No nó B, o R3, o R2, que vale 7,5 ohms. E aqui, finalmente, no nó C, o R3, que vale 3 ohms. Ok? Beleza? Seguindo, então. O exemplo 2. Obtenha a resistência equivalente RAB para o circuito da figura abaixo e a use para encontrar a corrente I. Então, temos aqui um circuito. Como a gente pode observar, já cai naquela situação que você não, digamos, não está claramente explícito, né? Aqui dentro delta ou Y, mas você, né, pode desenvolver e posicionar, tentar encontrar uma situação que venha, né, a ser caracterizada por um Y ou um delta ou um T ou um π, né? Então aqui a gente vê, ó, é fácil ver que a gente pode ver aqui tem um T, ó, esse 5, 10 e o 20 seria um T, né? Ou, no caso que está formado num T, que é o mesmo raciocínio do Y. Ou aqui do lado de cá, ó, 5 com 12,5 e 15 também poderia ser um T, ok? Ou, olha aqui, ó, o 10, o 20 e o 30 pode ser um delta, tá? Então aqui, se você analisar, né, a coisa pode se transformada, né? Apesar de estar acima, se você ver, assim, isso aqui é um curto, né? De A até o 30, né? Então você aqui pode ter o delta, né? Também. Então tem 3 possibilidades. Então vamos lá, vamos ver qual que a gente escolheu. Então, nesse circuito existem 2 redes Y, como eu mostrei, né? E 3 redes delta, né? Eu posicionei somente uma, mas, né, a gente poderia ter aqui também uma delta, né? E aqui embaixo também. Transformar apenas uma delas já o simplificará, tá? Vamos lá mostrar isso aí. Vamos ver qual que a gente escolheu. Novamente o circuito. Se convertermos a rede Y formada pelos resistores 5, 10 e 20, cadê ele? 5, 10 e 20. Então a escolha vai se dar aqui nesse, no meio.
podemos selecionar R1 igual a 10, está aqui junto ao A, né, para facilitar, o R2 o 20 e o R3 o 5, tá? Para a gente manter aquela relação. Então vamos lá. Quem é o RA? Lembra que a gente falou que o RA sempre é o produto de R1 com R2 mais R2 com R3 mais R3 com R1 sobre R1, tá? RA aqui, ó. É esse aqui, ok? Então, é o R1, tá? Então, temos que RA vai ser o 10 vezes, fazendo esse produto 10 vezes 20, 20 vezes 5 e mais 5 vezes 10, dividido por 10. Tá? Esse é o RA. 350 dividido por 10 dá 35. Ok? O RB vai ser dividido por R2 da mesma figura, que vai ser o 20. Né? Então, em cima é a mesma coisa, né? O valor é o mesmo, 350 para o produto, R2 e o 20. 350 dividido por 20, 17,5. E o RC, também no numerador não altera, o produto é o mesmo, R1, R2, R2, R3, R3, R1, somando, sobre R3. Tá? Então tem aqui o produto 350, que é o mesmo, dividido por 5, que dá 70 ohms. Daí, né, é montar, né, a situação conforme o demonstrado. Então ficaria dessa forma. 17,5, aqui ficou o delta, né? 17,5 é o RB, o 35 é o RA, que fica oposto ao R1, né? Lembra? Oposto ao R1. O 17,5 é o RB, que fica oposto ao R2, né? Conforme ele mostrou. E, finalmente, o RC70, que fica oposto ao R3, conforme a gente estipulou. Tá? É como se estivesse aqui dentro, né? O Y, né? Ou T, no caso o Y aqui, tá? R3, aqui o R1 e aqui embaixo o R2. Então tem que manter aquela sequência que a gente viu naquele circuito reduzido, onde o Y está dentro do delta, tá bom? Então, quando eu faço essa transformação, olha como é que já fica mais tranquilo. Eu vou ficar agora, esse circuito agora fica mais simples. Eu tenho aqui esse resistor de 70 em paralelo com esse de 30. Tá? Quando eu resolver esse paralelo, o que vai acontecer? Esse circuito, eu vou ter agora esse em paralelo com o de 30, eu vou ter aqui 12,5 em paralelo com 17,5 e esse daqui, ó, 15 em paralelo com 35. 3 em paralelo e depois vou ficar com todos em série. Vamos lá, vamos desenvolver. 70 em paralelo com 30 primeiro, né? É o produto sobre a soma, 70 vezes 30 sobre 70 mais 30. Aqui em cima 2.100, embaixo 100. Dividido 2.100 por 100, 21 ohm. Então aqui 70 e 30 em paralelo se resume a um resistor de 21 ohm. O próximo, 12,5 com 17,5. Está aqui em paralelo. Produto, 12,5 vezes 17,5 sobre 12,5 mais 17,5. Então, esse produto aqui de cima vai me dar de 218,75. Aqui a soma embaixo deu 30. Fazendo essa divisão, eu encontro 7,292 ohm. E finalmente o outro, né? 15 em paralelo com 35. Está aqui 15 vezes 35 sobre 15 mais 35. No numerador eu encontro esse produto 525 e no denominador a soma de 15 mais 35 igual a 50, dividindo aqui 525 por 50, que dá 10,5. Ok? Então, esse paralelo daqui de cima vai me dar um resistor de 7,29, em série com 70 em paralelo com 30, que a gente encontrou 21, e aqui em série com 15 em paralelo com 35, que dá 10,5. Ficando bem mais simplificado, né, o resistor. Então, está aqui, né? Os dois em série e em paralelo com 21. Ok?
Vamos voltar aqui rapidinho só para a gente não se perder. Novamente, o paralelo, que é o 21, né? 70 com 30. Aí eu vou ter aqui o paralelo de 12,5 com 17,5 em série, como falei, com o 15 em paralelo com 35. Então, esses dois estão em série, que vão estar aqui em paralelo com 70, em paralelo com 30, que deu 21 ohms, tá? Que é o que a gente mostrou aqui. 7,292 em série com 10,5, como a gente mostrou, em paralelo com 21. Da mesma forma, a resistência RAB, que nós queremos, né, vista daqui, vai ser o série, né, 7,292 mais 10,5, em paralelo com 21. Então, vou ter produto 17,792 vezes 21 sobre 17,792 sobre 20, mais 21. Tá? Ok? Então, esse produto sobre a soma, você fazendo, você vai encontrar 9,632 ohms. Ok? Beleza? Então, a corrente I, finalmente, vai ser a tensão que foi dada, né? Que vou chamar aqui de VS, sobre a resistência RAB, que é 120 volts, sobre 9,632. Dividindo, você vai encontrar que aquela corrente I gerada pela fonte dá 12,458 amperes. Beleza? Com isso, concluímos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Espero que você, né, continue, né, a se aprofundar, né, na teoria aí dos circuitos elétricos para seu crescimento, né, no curso, né, de engenharia. Caso você deseje contratação de aulas particulares, presenciais ou remotas, para essa disciplina ou para outras da engenharia elétrica, deixo aqui embaixo, né, meu WhatsApp para que você faça o contato e eu terei um imenso prazer de te atender, tá bom? Desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.